no meio da tua família, ou no teu trabalho, onde quer que você esteja. Eu tenho certeza que você já está sendo abençoado e abençoada, amém? E vamos continuar sendo abençoados, porque a palavra de Deus é o pão da vida que nos alimenta, amém? É luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Eu quero, antes de começar, antes da gente orar, eu queria orar antes para a gente começar a ler a palavra de Deus, mas antes disso eu queria convidar você que estava aí louvando com a gente e que está sendo tão abençoado a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no seu Face, se você tem Facebook, compartilha na sua página, aí se você tem página no Facebook também, compartilha em todas as suas redes sociais. Nesses dias, nós precisamos nos unir para abençoar outras vidas. Então, essa é uma forma de você abençoar outras famílias. Vai lá e dê um like também, para isso ter mais relevância, para essa live ter mais relevância, e compartilhe, amém? E se você não é inscrito, abençoado, vai lá no botão inscrever-se, clica lá e ativa o sininho para todos, e você vai ver que tudo que a Comeb lançar de vídeo ou de live, você vai ser avisado, você vai ser avisada e vai ser abençoado, amém? Glória a Deus por isso. Então, dito isto, vamos orar. Quero convidar você, feche os teus olhos se você puder, curva a tua cabeça em sinal de reverência. Se você não puder, eleve a tua mente a Deus agora, amém? Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos ao Senhor por esta live até aqui, pelos louvores. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado já. Te agradecemos, Senhor, ó Deus, por todos esses dias que esse canal, pela tua misericórdia, pela tua graça, tem continuado aberto e tem abençoado vidas a cada dia. Então nós primeiro te glorificamos, nós expressamos a nossa gratidão a ti, Jesus, e te pedimos que nessa noite, através da tua palavra, através da Bíblia, que o Senhor venha falar conosco, venha falar com cada um daqueles também que estão nos vendo agora, nos assistindo, cada um daqueles que estão nessa live, ou mesmo aqueles que não vão ver neste momento, mas que em algum momento de suas vidas vão ter acesso a essas palavras, que essas palavras possam entrar nos corações e essas pessoas possam ser transformadas através do teu Espírito Santo, que vivifica a palavra de Deus em nós, que faz com que essas palavras se tornem vida e vida com abundância. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, humildemente te clamamos. Fala conosco, Senhor Deus, fala conosco através do teu Espírito Santo na revelação da tua palavra. Amém e graças a Deus, amém? Por favor, quero pedir a você aí, se você está com a Bíblia, ou mesmo no celular, ou no tablet, ou no computador, abra aí, Salmos capítulo 127, nós vamos ler um salmo, e depois nós vamos finalizar no Novo Testamento, mas abre aí em Salmos. Esse Salmos é um cântico de peregrinação de Salomão, cântico de Salomão. Então, abra aí, Salmos 127, amém? Salmos 127, enquanto você abre, eu quero também convidar você a se inscrever lá no meu canal, tá? Nós estamos lá em campanha também, para chegar aos 1000 inscritos, graças a Deus a Comeb já chegou, e está crescendo, e vai chegar muito mais, e você precisa entender o seguinte, a gente não está aqui, a gente estava brincando esses dias, né? Você quer muitos seguidores, vai lá e bate numa casa de marimbondo, que você vai ter um monte, rapidinho. A gente não está aqui pedindo seguidores para nós, irmãos. Eu quero que você entenda que, se você for lá no meu canal, por exemplo, Vini JVS, que você vai encontrar lá, são palavras, a Bíblia lá, os louvores também embasados na palavra de Deus, reflexões embasadas na palavra de Deus. A gente não está aqui para falar de nós mesmos, mas a gente está aqui para falar da palavra de Deus, para que você seja edificado, para que a tua família seja alcançada, amém? Então, se inscreve lá também, youtube.com/ViniJVS, como diz o pastor, né? É José Vinícius dos Santos. Então você não vai esquecer, é Vini o quê? Vini JVS, tá aí, ó, tá aí o banner, tá bom? Então se inscreve lá também, amém? Dito isto, você já abriu o Salmo 127, a palavra de Deus diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, na minha versão, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento.
o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Então, eu queria que primeiro nós estivéssemos meditando nesse salmo. O salmista começa a dizer o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então eu quero te encorajar à fé nessa noite. Eu quero encorajar você a crer no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda, e o Senhor é aquele que nos encoraja a colocar Ele como Senhor do nosso negócio, como Senhor da nossa construção, como Senhor dos nossos projetos. Sabia que a sua vida é um projeto de Deus? Deus tem um projeto para a sua família, Deus tem um projeto para a tua casa, e eu quero dar uma palavra bíblica para você nessa noite. Presta muita atenção. Você é importante para Deus, você é especial para Deus. Quando Deus, eu gosto muito de trazer para a família, muitas vezes a gente reclama quando o nosso pai fala: olha, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes a gente reclama e fala assim: puxa vida, o meu pai brigou comigo essa noite, o meu pai ou a minha mãe falou que eu não deveria fazer isso ou aquilo, ou me negou algo, me negou que fosse a determinado local. Pai, posso sair com fulano, com ciclano? Não, você não vai, hoje você tem que fazer isso e aquilo, e não o que você gostaria de fazer. Então quando a gente é repreendido, o ser humano quando é repreendido, ele não gosta de ser repreendido, mas quando os nossos pais nos repreendem, quando os nossos amigos, quando nossos queridos nos repreendem, é porque eles nos amam. E Deus da mesma forma, se Deus permite que você passe por lutas e por dificuldades, e Ele está no teu barco para te ajudar, Ele está na tua construção, Ele mais do que está na tua construção, Ele não apenas está ali, mas Ele quer direcionar as nossas vidas, Ele quer ser o Senhor desta construção, Ele quer ser, porque Ele é o projetista, porque Ele é aquele que te fez, aquele que te formou, aquele que te conhece. A Bíblia diz que Ele nos formou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando nós ainda éramos uma massa uniforme, uma coisa só. Quando você era apenas um embrião, Deus já sabia sobre você. Quando você ainda nem tinha sido formado totalmente no ventre da tua mãe, Deus já conhecia você, e Ele já tinha um plano para a tua vida, para a tua casa. Deus é um Deus que projetou a nossa vida, por isso a nossa vida é um projeto dEle. Então Ele tem que estar não apenas inserido ali no meio. Deus não tem que, nós não temos que olhar para Deus e falar: Senhor, vem comigo, sabe aquela coisa? Senhor, vem que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o Senhor vai me direcionando. Muitas pessoas, meu querido, minha querida, muitas pessoas dão com os burros na água, essa é uma expressão bem jovem, de 1900 e bolinha, mas muitas pessoas perdem a direção, muitas pessoas não conseguem ver a sua vida dando certo, fluindo. Por quê? Porque elas pedem para que Deus as sigam. Deus tem que me seguir, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o Senhor me segue. Não é assim. Ele é o projetista da tua vida, Ele te conhece, Ele cuida de você, Ele se importa sim com você, Ele se importa com os teus planos e sonhos. Mas nós devemos nos perguntar todos os dias: será que o que eu estou fazendo está na vontade de Deus? Será que o que eu estou sonhando é o melhor de Deus? Quantas pessoas, falando sobre canal de YouTube, por exemplo, quantas pessoas não me chamam e falam: por que você não faz isso? Por que você não fala daquilo? Por que você não fala sobre esse tema, sabe, estratégias de marketing? Ok, às vezes eu até me sinto tentado a fazer determinadas coisas, mas eu sempre pergunto: Senhor, qual que é a tua vontade? O que primeiramente nós temos que pensar? Será que nós estamos glorificando a Deus através do que a gente está intentando, através do que a gente está planejando? Então, meu querido e minha querida, você quer ser abençoado?
você quer ser abençoada, então pergunte para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo agir nesse momento? O salmista ele diz assim: será inútil, no versículo 2, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E aí, eu quero chamar a tua atenção. Se você não está olhando aí para o celular, se você não está olhando aí para a TV, para o tablet, olhe agora, olha aqui para mim e presta atenção. Nós estamos vivendo dias muito duros, nós estamos vivendo dias que muitos não irão aguentar, infelizmente. Por isso nós temos que nos unir, por isso nós temos que nos fortalecer uns aos outros, porque é muito difícil e a gente não sabe até onde a gente pode aguentar. Mas a Bíblia diz que é vão a gente acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, dormir tarde, acordar cedo, se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver contigo. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos orar. Hoje, enquanto eu preparava essa palavra, enquanto eu lia essa palavra e via muitas outras notícias por aí, muitas coisas que estão acontecendo por aí, me bateu no meu coração uma angústia, um peso por essas vidas, um peso pelas pessoas que estão se perdendo, um peso por essas pessoas que estão morrendo. São vidas, são famílias, não só apenas do Covid, que é terrível, mas morrendo muitas vezes de depressão, muitas vezes de fome, muitas vezes por outras enfermidades, porque uma crise que nós estamos vivendo mundial, muitas vezes potencializa o que a pessoa já tinha, já passava por determinada luta, ou já era muito pobre, passava por muita dificuldade financeira, isso está piorando, ou a pessoa ficava sozinha. Sabe, eu quero encorajar você, procure ajuda, procure-nos, a gente fala aqui o WhatsApp, daqui a pouco o pastor vai falar, mande uma mensagem, peça uma oração. Se você não fique envergonhado em pedir ajuda, por favor, não fique sozinho, mas eu quero te encorajar agora, aí onde você está, peça ajuda ao Senhor. É vão se você fizer as coisas apenas do seu próprio braço, apenas da sua força, porque nós somos limitados e falhos, mas o Senhor é Deus, Ele é todo poderoso, e é Ele que nos fortalece. Enquanto eu estava preparando aquela palavra, me veio uma angústia e um peso por você que está me vendo agora, por você que assiste essa live, por você que está tendo acesso a estas palavras. E eu comecei a orar, eu falei: Deus, tem misericórdia, Senhor, que essas palavras, que essa live, ó Deus, possa alcançar vidas e curá-las através do teu poder, Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus tocando e quebrando os grilhões. E eu comecei a orar ali, e aquela angústia foi embora, e o Senhor me libertou daquela angústia, e me deu essa palavra aqui hoje. Então eu quero te contar isso como um testemunho. Nós passamos, todos nós, por lutas. Você não está sozinho nesse mar. Talvez o seu barquinho esteja apenas do lado do meu, mas o oceano revolto, todos nós estamos nele. Talvez você esteja planejando ir para um outro rumo no mar, mas ele está revolto, e todos nós estamos no mesmo oceano. Então eu quero dizer para você: deixa Jesus entrar no seu barquinho agora, e deixa Ele te curar. Como que você faz isso? Convida Ele, fala: Jesus, eu preciso de Ti. Leia uma palavra, sabe, pense na palavra de Deus, ore, escute louvores, cante louvores. Porque que eu chamo sempre você a ir lá para o meu canal, está cheio de louvores lá, ou outros canais, ou outros ministros de louvor, pessoas que cantam, que ministram, ou pastores. Procure palavras que te levem a Deus, procure coisas que te levem à presença de Deus, porque assim como foi hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra, Ele vai fazer com você, com a tua casa, com a tua família. Ele vai tirar toda a angústia, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, e Ele vai te dar uma direção, como você deve agir, e como você deve permanecer na palavra dEle. Amém? Você crê nisso? Aí onde você está, se você crê, acolha essa palavra no teu coração, aconchegue essa palavra no teu coração e diga: Senhor, eu creio, eu recebo, cura a minha ansiedade,
Cura, Senhor, toda síndrome do pânico, toda ansiedade, tudo aquilo que tenta me afastar, todo medo do futuro, que possa cair por terra agora, e você possa ser curado e curada, em nome de Jesus. Toda angústia, coloque nos pés do Senhor a sua ansiedade, coloque nos pés do Senhor, e deixe a palavra de Deus te curar, amém? Glória a Deus. Vamos continuar lendo. E aí, o salmista, ele fala algo maravilhoso. Na segunda parte do versículo 2 ele diz assim: o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. E aqui eu quero chamar a tua atenção para algo maravilhoso. O Senhor concede o sono, o Senhor concede a paz, o Senhor tira a angústia, porque só dorme aquele que está em paz. Só dorme aquele e aquela que não está angustiado ou angustiada. Então o Senhor vai te fazer com que você tenha o sono do justo. O Senhor vai fazer com que você consiga descansar nesses dias nele. E a Bíblia diz que Ele faz isso com quem Ele ama. Ele faz isso com quem Ele se importa. E talvez você, ouvindo essa palavra, esteja numa situação tão difícil que você fala: mas Deus não se importa comigo. Olha o que eu estou passando nesses dias. Como que Deus pode se importar? Muitas pessoas falam: onde está Deus no meio dessa luta? Onde está Deus no meio dessa pandemia? Onde está Deus no meio dessas dificuldades? Por que Ele não me ajuda? Por que Ele não cuida de mim? E eu quero te dizer algo: Deus te ama. Você quer uma prova maior de amor do que alguém entregar o seu próprio filho à morte por outra pessoa? Você quer uma prova de amor maior do que alguém descer da sua glória sendo Deus, se fazer homem, ser nascido de uma mulher, sofrer, passar por angústias, passar por tentações, se desviar de todo pecado, se desviar de tudo aquilo que não provém de Deus, como se fosse um homem normal, uma mulher normal? Jesus sofreu por você e por mim, querido, querida. E Deus enviou o seu Filho porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Então quando você for perguntar onde está Deus, olha para dentro de você e fala: eu sei, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está aqui. Creia, profetiza isso quando você for orar, profetiza isso quando a angústia vier. Toma posse disso e entenda que Ele se importa com você. Ele te ama. Você pode passar, como diz a Bíblia, pelo vale da sombra e da morte, sem temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Se você descer ao mais baixo, o Senhor estará contigo. Se você for ao mais alto, o Senhor está contigo. Se você passar pelo mais profundo mar, o Senhor está contigo. E a chama também não arderá em ti. Creia, isso é palavra de Deus. Então, quando o salmista diz aqui, no final do versículo 2, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, é você, é contigo que Deus está falando, porque Ele se importa com você, Ele se importa com a tua vida. Creia nisso, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu, um pecador, sabe, não sou eu alguém que passa pelas mesmas lutas que você, pelas mesmas dores que você, mas eu creio. E eu tomo posse em nome de Jesus nessa noite dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Venha junto comigo e creia também em nome de Jesus, amém? E no versículo 3 ele começa nos chamando a enxergarmos as bênçãos de Deus na nossa família, a enxergarmos as bênçãos de Deus na nossa casa, entre os nossos. Sabe, talvez, eu não sei se você é casado ou é casada, eu não sei se você tem filho ou não tem filhos. É bênção ter filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 bebês menores e uma adolescente que já está, né, já não é mais nem adolescente, a Júlia Queça, mas já está jovem, né, jovem, e eu já não sou mais jovem ainda. Então assim, é bênção. Mas às vezes você fala: mas eu não tenho filhos, eu não sei o quê. Mas então, olhe para os bebês, olhe para os jovens que estão do teu lado, olha que bênção, olha para o sorriso de um bebê, de uma criança. Deus traz os bebês, Deus traz as crianças ao nosso lado para nos alegrar, e às vezes a gente não enxerga essa simplicidade de uma criança. A Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como crianças, ou seja, se nós não crermos, se nós não tivermos os olhos cheios de esperança, as crianças têm os olhos que brilham de esperança, porque elas muitas vezes ainda não foram contaminadas
com as dores deste mundo, elas não foram contaminadas com a pandemia, para elas é tudo bênção. Se você der um sorriso para as crianças, se você der um doce, se você der atenção, elas vão sorrir para você, os olhos delas vão brilhar para você. Então olhe para as crianças, entenda que Deus colocou do teu lado para que você se alegre também, sejam teus filhos ou não, amém? O versículo 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude, amém? Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seu inimigo no tribunal, amém? Então, se você está com medo, deixa essa palavra, se você está com medo, está angustiado, angustiada, olha, seja simples como as crianças, creia, peça a Deus, fala: Senhor, me dá essa fé simples, faça novamente com que meus olhos brilhem por Ti, Jesus, que meus olhos brilhem pela Tua palavra, que eu consiga cantar louvores, que eu consiga me alegrar, que eu consiga dançar na Tua presença, Senhor Jesus. Eu quero mais de Ti nesses dias, e o Senhor vai te abençoar. Do nada, você vai sair cantando e louvando a Deus. Deixa as pessoas te chamarem de louco, de louca, mas louve a Deus na tua casa, amém? Nós não estamos com o templo aberto, mas você é templo do Espírito Santo, então louve a Deus onde você estiver, glória a Deus. Por favor, se você puder aí, abra a sua Bíblia, ou seu aplicativo, ou o site onde contém a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 12, para a gente já ir para o final. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, amém? Os olhos colocados em Jesus, os olhos fixados em Jesus. Como que você vai conseguir isso? Através do que eu acabei de falar, da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Cristo diariamente para nós, não tem outros Cristos por aí. Venha para a palavra de Deus e fique firme na palavra de Deus, e você vai ter a revelação dele todos os dias, e você vai poder olhar para Jesus. Então, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, o que eu acabei de falar, quando você se perguntar: será que Deus me ama? Jesus suportou os pecados dos outros, os nossos pecados. Jesus suportou tudo por amor, amém? Glória a Deus. Na luta contra o pecado, vocês, e aí o escritor aos Hebreus diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ponto de derramar o próprio sangue, mas Jesus derramou por nós, amém? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e Ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, se o Senhor te repreende, se o Senhor te diz: anda pelo caminho correto, busca a palavra de Deus. Se talvez uma palavra como essa te parece como uma repreensão, é uma repreensão, para que nós possamos aprender a cada dia. Ele faz isso porque Ele nos ama. E no versículo 14, o escritor aos Hebreus diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Como vocês sabem,
Posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém? Então, vamos nos colocar amigos uns dos outros. Não vamos fazer com que muitas vezes a nossa ira faça com que outros se percam. Vamos aceitar a repreensão do Senhor. Não vamos vender barato a nossa fé. Não é qualquer tempestade, ou mesmo que seja qualquer que seja a tempestade, qualquer que seja o problema, Jesus, Ele pode acalmar a tempestade, como fez com Pedro. Enquanto Pedro estava se afundando, Jesus tomou ele pela mão e gritou: homem de pequena fé, porque você duvida? O Senhor quer te ajudar e te abençoar nesses dias, amém? E o capítulo 13, versículo 1 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram a anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Amém? Versículo 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Amém? Glória a Deus. E eu quero terminar com versículos 7 e 8, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe, nós precisamos de referências, nós precisamos de líderes, de pessoas que nos deem direção aqui nessa terra também. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, mas eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: procurem boas referências. Você sabe o que a palavra de Deus diz, você sabe o que você tem que seguir, você sabe para onde você tem que ir quando você lê a Bíblia. E chamando a atenção, antes de ler sobre nós devemos seguir os nossos líderes, o escritor aos Hebreus diz como esses líderes devem ser. Eles devem cuidar das pessoas, eles devem recebê-las em suas casas, eles devem alimentá-las, eles devem ser fraternos e amorosos. Então, se você, talvez um líder, não precisa ser um pastor, mas alguém que você tenha como referência, seu pai, a sua mãe, alguém que cuidou a vida inteira, tenha-os como referência, se são bênção para a tua vida. É claro que a nossa maior referência é Jesus Cristo, que nós começamos aqui em Hebreus lendo isso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mas se você precisa de referências nessa terra, olhe para pessoas que amam, olhe para pessoas que se importam e faça o mesmo. Se importe, ame, seja fraterno, seja fraterna, e você vai ver que isso que você está plantando vai gerar vida dentro de você, vai gerar vida dentro da tua vida, e você não vai se sentir desesperado, desesperada. É a palavra simples, mas viva e eficaz de Deus que nos diz isso. É a palavra que está agindo neste exato momento. Não é uma palavra histórica, não é uma palavra, talvez, uma probabilidade, uma possibilidade. Não, creia, porque é a palavra agindo neste momento aí, agora, na tua casa, na tua vida, no teu coração. É a palavra de Deus agindo em você neste momento. É uma palavra viva, é uma palavra para os dias de hoje, atual. É uma palavra que diz: olha, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Não se apaixone pelos bens materiais, não ame, não perca o seu tempo amando apenas o dinheiro e os bens materiais, porque tudo isso vai passar, e tudo isso tem passado tão facilmente, a gente tem visto essas coisas passando, mas é hora de deixarmos a palavra de Deus se cumprir, e a acolhermos no nosso coração, amém? Essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite, mas
ou nesse dia, ou nessa tarde, né? Não sei quando que você vai ver essa live, mas antes de encerrar eu quero fazer uma oração, como é de costume. Eu gosto sempre de orar, porque a oração é quando nós falamos com Deus e nós deixamos com que a palavra dele entre no nosso coração e falamos: Senhor, eu quero fazer uma oração de confirmação com você agora. Talvez você tenha ouvido essa palavra, tenha visto, e você tenha falado: Deus falou comigo, o que eu faço? Eu vou te dizer o que você faz. Deixa essa palavra agir, e começa você a agir, começa você a fazer o bem. Primeira ação que eu quero te convidar a fazer agora, é fechar os teus olhos aí onde você está, e falar com teu Deus agora, nesse exato momento. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela presença do Espírito Santo que está aqui, que está no lar, que está onde quer que essa pessoa esteja ouvindo essas palavras e vendo, porque o teu Espírito Santo é onipresente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor é Deus que cuida de nós. Por isso nós te clamamos: fala conosco, mas continue falando, continue nos ajudando, que essa palavra produza transformação agora, que essa palavra produza vida agora, que nós possamos nos tornar pessoas melhores nesses dias, que essas lutas, que esta pandemia, ó Deus, que essas dificuldades que as pessoas estão passando, que nós estamos passando nesse oceano de lutas, que essas lutas possam fazer com que nos tornemos pessoas melhores, com que nos voltemos para a palavra de Deus e para os teus preceitos, ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela oportunidade, mais uma vez, de ouvirmos a tua voz.